A gente já está aqui com a Beth Veloso, jornalista, consultora da Câmara dos Deputados, que vai trazer toda terça-feira com a gente aqui no painel eletrônico, também depois fica em podcast, o Papo de Futuro, com notícias e comentários sobre a internet, sobre as redes sociais, sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre o uso das plataformas digitais e o que a gente deve saber a respeito para ficar mais protegido nas redes sociais. Não é isso, Beth? Bom dia. Bom dia, Ana Raquel. Bom dia, ouvintes. Exatamente. A gente vai tratar um pouquinho aqui dos termos de uso das plataformas digitais. A gente vai um pouquinho resumir um texto. Eu preparei um texto, Ana Raquel, para a gente trazer um pouco mais de conteúdo para essa informação. E é isso. Semana passada a gente falou da Lei de Proteção de Dados Pessoais e como a gente precisa avançar um pouco na lei, na parte da implementação, fiscalização, punição. Essa lei, Ana Raquel, nasceu a partir da violação de direitos. Muita informação vazou para muitas empresas, a gente sabe disso, e são dados pessoais, são dados que foram usados por terceiros. Tudo isso parece muito hermético para quem usa a internet no dia a dia, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: tudo que a gente posta na internet vai cair nas mãos de pessoas que podem aplicar golpes e como pedir um dinheiro, por exemplo, para sua mãe. Foi exatamente o que aconteceu comigo, Ana Raquel, na semana passada. Além de se fazer passar pelo meu filho, utilizando a foto dele do Facebook, me pediram dinheiro e escreveram num português perfeito. Como que o golpista conseguiu os meus dados, o meu telefone, sabia quem eu era? Eu não faço a menor ideia. É simplesmente assustador. Eu, na verdade, não sei nem como checar bem essa história, mas isso se deve, em parte, pela liberalidade das plataformas, das redes sociais, com o uso dos nossos dados pessoais. A melhor explicação que me deram, nas conversas que eu tive, é vazamento de dados. E aí a pergunta é: por que ninguém faz nada contra isso? Pois é, devia fazer sim. Isso porque a nossa relação com a rede social não é uma relação apenas de parceria, ela é uma relação de consumo. E pouca gente sabe disso. Ou seja, é Código de Defesa do Consumidor. Consumimos os serviços que elas prestam. E tudo isso está escrito onde? Nas letras pequenas dos contratos, os termos de uso das plataformas digitais. O que o ouvinte escreveu, o que o ouvinte não leu ali, ele assinou, está valendo. E por que que ninguém leu, ou por que que as pessoas acham que não assinaram? Assinaram porque elas clicaram num quadradinho. Até quando a gente diz, eu não sou robô, eu estou concordando, eu estou dizendo amém para tudo que está escrito por ali, por aquela plataforma. Bem, Agora, Beth, isso tudo é muito grave, né? E você bem colocou. Às vezes são textos enormes, às vezes é aquela checada ali de que eu não sou um robô, e a gente nem imagina que está como uma espécie de contrato ali. Como que a gente pode, então, analisar isso e se proteger nesse cenário, Beth? exatamente. Eu queria centrar esse comentário, Ana, numa pesquisa que foi feita pelo Internet Lab. É um instituto que lida com internet e sociedade. O estudo me impressionou bastante, negativamente, é claro. O título do estudo é Li e Aceito Violações a Direitos Fundamentais, nos termos das plataformas digitais. O artigo é de fevereiro de 2020, mas está super atual. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer isso que você colocou, aquilo é um contrato. Se há algo ali que é desfavorável a você, ouvinte, não se preocupa, a justiça brasileira vai estar do seu lado. E, na verdade, há coisas, sim, que são inaceitáveis. Por quê? Do ponto de vista dos direitos humanos. Em primeiro lugar, a gente não tem direito à escolha, ou seja, é tudo ou é nada. Isso não é democrático. Ou pior, os contratos também, eles têm uma forma de aceitação, alguns, presumida. Ou seja, você nem precisa clicar naquela caixinha, só de entrar naquele site, você já está concordando com tudo que está sendo feito ali, tudo que está sendo utilizado. E o que que a Lei de Proteção de Dados diz? No artigo 5º, inciso 12, ela define o consentimento como uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade específica. Mas não é assim que funciona na vida real, na internet. É que os contratos são feitos para quê? Para você desistir deles. E
Então, o que acontece? Um estudo da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, de 2008, mostrou que o usuário, para poder ler esse contrato, para poder enfrentar toda aquela informação, ele precisaria reservar 8 horas por dia e 76 dias para ler somente as políticas de privacidade, de uma média de 1.462 páginas visitadas em um ano. Ou seja, é praticamente impossível a gente fazer isso no nosso dia a dia. E essa dificuldade toda, ela tem sim o objetivo. Os termos são globais, as plataformas são globais, e imagina se elas tivessem que explicar cada cláusula para os mais de 200 milhões de usuários da internet, das redes sociais, das redes de mensageria só no Brasil. Os contratos, portanto, precisam ser amplos o bastante, inespecíficos o bastante e confusos o bastante para a gente desistir de ir para a justiça, caso alguma coisa dê errado. O seu perfil ser deletado, o seu conteúdo ser removido, você sofrer alguma humilhação em função disso da internet, não ter direito de resposta, não ter direito de acesso às informações, eliminarem as suas contas, isso gera prejuízos financeiros e emocionais muito difíceis de serem reparados. Mas, Beth, então, diante aí desse cenário, a solução é sair da internet ou como é que a gente faz? Pois é sempre um dilema, né, Ana? Existe uma expressão que, para mim, retrata muito bem o que é a internet e as suas regras hoje. O que não está na rede, não está no mundo. As pessoas criaram uma dependência psicológica, uma dependência concreta, emocional e também, sobretudo, financeira das redes sociais, que é uma coisa impressionante. Na verdade, hoje muita gente depende da rede social, daquela renda, para poder comer. E o chocante é que a gente aposta, a pessoa o ouvinte aposta no seu negócio, o seu tempo, a sua carreira, investe numa empresa que compartilha os seus dados pessoais com outras empresas do grupo, que comercializa seus dados pessoais com anunciantes e que não tem nenhuma responsabilidade na justiça por promover fake news, conteúdo ilícito, conteúdo ilegal, conteúdo preocupante, para gerar engajamento e vender mais produtos, mais anúncios, porque assim diz o Marco Civil da internet. É uma assimetria de poder tão grande que o Marco Civil acaba, de certa forma, validando, que eu vou citar aqui um exemplo que parece uma piada, Ana Raquel. Uma empresa inglesa, lá em 2010, para fazer uma brincadeirinha do 1º de abril, incluiu no seu termo lá uma cláusula que dizia: estabelecendo a transferência da alma do usuário para a empresa. E, segundo o canal Fox News, muita gente concordou em transferir a sua alma para a empresa, porque não clicou ali na opção cancelar transferência de alma. Então, a internet, sim, tem vampirizado muita gente, consumindo até a alma de quem entrega tudo para a rede, entrega tudo mesmo, né? E não se informa dos riscos que está correndo numa rede mundial, que analisa seus dados, que processa, que armazena. Por exemplo, a política de privacidade do Google reconhece que a empresa coleta conteúdos que o usuário cria, os uploads que ele faz, os conteúdos que ele recebe de outras pessoas, incluindo e-mails recebidos, fotos, vídeos, documentos, planilhas, comentários. Ou seja, até a senha do seu banco, se tiver no seu e-mail, também está ali. A sorte é que mesmo que os termos digam, olha, você tem que entrar na justiça lá em Nova York, ou na sede da empresa, ou em Manhattan, ou onde for, a lei brasileira protege o usuário da internet, protege o navegante, ou seja, aqui é que a gente vai ter condição de brigar e defender os nossos direitos, ainda que a gente tenha que criar um outro perfil para poder dialogar com aquela plataforma administrativamente, pedir uma reparação, para só depois pensar numa medida mais séria. É o preço que a gente paga, Ana Raquel, por um mundo tão complexo como a internet, é o preço que a gente paga por supostamente usar serviços gratuitos dessas plataformas, considerando que, apenas teoricamente, elas não te cobram nada, a não ser vender tudo, transformar em cifra, tudo que você está postando ali online. Qual que é o meu conselho para a gente fechar, então, o nosso comentário de hoje? Primeiro, poste estritamente o necessário. Segundo, denuncie e não publique conteúdo que viola direitos, como pornografia, racismo, conteúdo obsceno, conteúdo que incita o ódio, discriminatório, desinformação. A lista é imensa, inclusive tem também lá nos termos de uso, que a gente não lê. E se você for um influencer
e um influencer dos bons, comece já uma campanha pelo direito de escolha dos termos de uso das plataformas, o direito de uso dos seus dados, o direito de personalidade, com cláusulas que possam ser ajustáveis ao consumidor. Um bom título dessa campanha, Ana Raquel, seria "Li e isso aqui eu não aceito". É esse o nosso comentário de hoje e eu espero a sua crítica, a sua sugestão. Vem conversar com a gente, vem falar com o Papo de Futuro. Vamos conhecer mais esse mundo digital e viver num mundo muito mais seguro e muito mais amigável. Para o papodefuturo@câmara.leg.br. Alertas importantíssimos aí, né, Beth Veloso? Obrigada pelo comentário. Lembrando, a Beth está toda terça-feira aqui com a gente ao vivo, dentro do painel eletrônico com Papo de Futuro, mas depois também, quem não conseguiu acompanhar tudo aqui ao vivo com a gente, está lá na nossa página, radio.câmara.leg.br, e também nos agregadores aí de podcast é possível acompanhar o Papo de Futuro, se inscrever para poder não perder nenhum comentário, né, Beth? Obrigada, até a próxima semana. Obrigada, um excelente dia para você, Ana Raquel, e para os nossos ouvintes.